pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês a primeira parte do áudio A Arte da Meditação, de Joel Goldsmith. Eu não vou falar muito aqui sobre a meditação, porque eu já fiz vários vídeos nesse canal a respeito da meditação. Então, vocês podem conferir aí que tem vários vídeos, que eu falo sobre meditação e também meditações que o Joel Goldsmith passa para nós. E também lá no meu outro canal, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu tenho um vídeo meu lá e outros vídeos também, que eu já falo sobre meditação, então eu não preciso falar muito sobre meditação aqui nesse áudio, A minha única recomendação para vocês a respeito da meditação é que vocês nunca usem a meditação para obter bens materiais, aumentar o rendimento materiais de vocês ou para qualquer coisa em relação às coisas materiais. A meditação, ela é somente para buscar o reino de Deus. Quem pratica a meditação com o objetivo de conseguir coisas materiais, na verdade não está meditando, está usando força mental, o poder do subconsciente. E de alguma forma essa pessoa pode fracassar, e pode não conseguir seus objetivos, como também mais tarde ela pode ter uma grande decepção, devido ao fato de que o uso dos poderes da mente retorna para nós, dependendo daquilo que nós fazemos dele. E o próprio Joel Goldsmith também, neste áudio, como em outros áudios, ele explica isso de forma clara. Não devemos usar a meditação para obter bens materiais, nem mesmo para curar uma doença. Porque quando nós pensamos em usar a meditação para curar uma doença, nós estamos admitindo a existência da doença, dando mais força para ela. E neste caso, a tendência dela é piorar. Nós devemos simplesmente praticar meditação para entrarmos em contato com nossa essência divina, com nosso eu verdadeiro. É a única forma correta de nós buscarmos o reino de Deus. E quando nós buscamos o reino de Deus, tudo aquilo que nos é necessário nos é dado, inclusive a saúde, porque no reino de Deus não existe doença. A saúde é a nossa essência. Então nós não precisamos nos preocupar com a saúde física e nem com a doença física. Então, não busque praticar a meditação para obter saúde física, porque nós já somos saudáveis. A nossa essência é saúde. Então, quando nós entramos em contato com a nossa essência através da meditação, a saúde se manifesta por si própria. Não precisamos nos preocupar. Então, o que eu recomendo para vocês é isso: nunca use a meditação, para obter bens materiais ou riquezas materiais, ou melhorar qualquer aspecto da sua vida exterior. Basta você buscar o reino de Deus através da meditação, e o reino interior, o exterior, mudará por si próprio, porque ele não passa de reflexo do reino interior. Então, você deve buscar sempre a iluminação espiritual através da meditação. Eu tenho vários vídeos aqui que eu explico sobre isto, como eu já falei, e vocês podem conferir isto aí em outros vídeos, E a forma correta de meditar, tudo eu falo lá nos outros vídeos, então não preciso falar mais nada aqui. O que eu recomendo para vocês é só isto.
Eu desejo a vocês um bom áudio. Postarei logo a segunda parte desse áudio aqui, né, para que vocês não se percam nessa prática. Então eu desejo para vocês um bom áudio, felicidade a todos e muito obrigado, e até o próximo vídeo. A Prinsky Meditações apresenta a parte 1 do áudio do livro A Arte da Meditação, de Joel S. Goldsmith. Índice. Parte 1. Meditação, a prática. Capítulo 1. O caminho. A maioria das pessoas está convencida de que existe um poder divino de algum tipo operando em assuntos humanos, mas elas não têm certeza do que é, e nem sabem como trazer essa presença divina e poder em sua experiência diária. Houve tempo em que muitas dessas pessoas se contentavam em acreditar em um Deus num céu remoto, o qual encontrariam somente depois da morte. Nestes tempos práticos, entretanto, são poucos os satisfeitos com esse conceito limitado de Deus. O mundo está cheio de discórdia. A questão surge repetidamente, porque, se há mesmo um Deus, ele permite doença, guerra, fome e desastre. Como podem todos esses males existir, se Deus é bom, se Deus é vida, se Deus é amor? Como pode haver esse tipo de Deus e os horrores de experiência humana? Pessoas de todos os tempos tentaram resolver esse enigma, mas não há solução, não há nenhuma resposta, exceto que o mundo, na verdade, não conhece Deus. Nós nunca podemos, nem por um momento, acreditar que, se as pessoas deste mundo tivessem uma percepção de Deus, elas teriam também discórdia e falta de harmonia. A discórdia e a desarmonia entram em nossa vida por causa da nossa ignorância de Deus. Conforme agora vamos nos instruindo sobre ele, nós encontramos o segredo da existência harmoniosa. Pessoas em todos os tempos procuraram liberdade, paz e abundância, mas a sua busca foi principalmente através da atividade febril da mente humana. Prazer e satisfação foram artificialmente criados, e por causa de sua artificialidade, eles não são permanentes e nem reais. Vivendo no nível da mente, deve haver uma rodada contínua de novos prazeres, novos rostos e novas cenas. Raramente há um momento de alegria verdadeira, nem há períodos de descanso e relaxamento. Liberdade, paz e abundância não dependem de circunstâncias ou condições. Há homens que foram livres mesmo sob correntes, livres sob escravidão e opressão, que encontraram a paz no meio da guerra, que sobreviveram às inundações e à fome, que prosperaram em períodos de depressão e pânico. Quando a alma do homem é livre, leva-o a atravessar os mares vermelhos e desertos, em jornada para a terra prometida da paz espiritual. A liberdade é uma condição da alma. Voltando-nos para o reino do nosso interior, encontramos o reino do poder divino no mundo exterior. Quando procuramos a paz interior, encontramos a harmonia fora. Nós alcançamos a profundidade da alma e ela assume a nossa existência, fornecendo atividade e renovação da vida, paz e serenidade jamais sonhadas. Nós então alcançamos a liberdade da alma, a liberdade pela graça. Ao longo dos tempos sempre houve homens e mulheres espiritualmente dotados, místicos do mundo, que conheceram a união consciente com Deus e que trouxeram a presença e o poder de Deus em sua experiência real. Sempre houve um Moisés, um Elias, um Jesus, um João ou um Paulo, mas nenhum deles teve muitos seguidores. Nenhum deles era amplamente compreendido ou seu ensino amplamente praticado, ao menos durante seu próprio tempo ou por anos seguintes. Esses mestres espirituais dedicaram suas vidas a nos dar a verdade que nos trouxe ao nosso atual estado de consciência. A luz que temos hoje é o resultado da luz que desceu a nós através de todos os tempos. Há muitos professores espirituais que não deixaram qualquer registro e sobre os quais não temos conhecimento, mas há muitos a quem podemos identificar: Moisés, Elias, Jesus, João e Paulo, mencionados acima, Eckhart, Boehme, Fox e outros místicos do 12º ao 17º séculos,
bem como os grandes líderes e reveladores dos anos mais recentes. Não somente uma pessoa deu a luz ao mundo, mas cada um desses grandes profetas espirituais tem sido um raio de luz contribuindo para toda a luz. Esses grandes líderes espirituais estão todos de acordo sobre os princípios básicos e ensinamentos com os quais a maioria de nós está familiarizada. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, farás aos outros o mesmo que gostaria que os outros fizessem a ti. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Eles não ensinaram que todos nós somos da mesma nacionalidade, qual credo. Eles ensinaram o princípio do amor e cooperação. Se este princípio de amor e cooperação fossem realmente praticados e vividos pelos milhões de pessoas que aceitam os ensinamentos do Cristo, a guerra seria uma impossibilidade. É um paradoxo que, milhares de anos depois destas revelações da verdade, a guerra e a rivalidade continuam a ser a força motivadora do mundo. Com este vasto reservatório de sabedoria mística disponível, era de se esperar que, depois de todos esses anos, o mundo estaria desfrutando de liberdade e abundância. Mas os princípios destes ensinamentos nem sempre foram praticados assim como eles foram revelados. Em vez disso, eles foram cristalizados em sua forma, e gradualmente foram adulterados, às vezes afundando para o nível mais baixo do pensamento humano, em vez de se elevarem às alturas a que estas verdades, em última análise, deveriam conduzir. O princípio original ensinado pelo mestre cristão revelou que o reino de Deus, a presença e poder de Deus, estão dentro de nós. Jesus chamou esta presença e poder de Pai, o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Paulo disse em outros termos, tudo posso em Cristo que me fortalece. Seja por qual nome seja chamado, Deus, o Pai, ou o Cristo, deve ser encontrado interiormente. O reino de Deus está dentro de nós. O todo da divindade é encontrado dentro de nosso ser individual, não em montanhas sagradas nem no templo em Jerusalém, mas no meio de nós. Se realmente acreditássemos nessa sublime sabedoria, deveríamos estar dispostos a sair do mundo por uns tempos, até o momento em que poderíamos alcançar, tocar e responder ao Pai interior. Quando começamos a reconhecer nosso bem como dom de Deus, nós deixamos o raciocínio, a especulação, o planejamento e deixamos a mente relaxar. Nós ouvimos a voz silenciosa e suave, sempre olhando para o anjo do Senhor, o Cristo, o Pai dentro. Ele jamais nos deixará ou abandonará. É nossa provisão permanente. Esse ouvir é a arte da meditação, e pela sua aprendizagem, chegamos a um ponto de transição onde a verdade sai da mente e entra no coração. Em outras palavras, não há mais apenas um conhecimento intelectual sobre a verdade, mas a verdade se torna uma coisa viva dentro de nosso ser. Ilustremos, todo mundo conhece a palavra Deus, mas são poucas as pessoas no mundo que conhecem Deus. Para a maioria de nós, Deus permaneceu como uma palavra, um termo, um poder fora de nós mesmos. Deus, Ele mesmo, não se torna uma realidade viva, exceto para as poucas pessoas que são conhecidas como místicos. A meditação nos conduz a uma experiência em que sabemos que existe um Deus. Isso nos leva a um ponto em que estamos tão convencidos da realidade de Deus quanto estamos sobre o fato de estarmos aqui lendo este livro. Se nesta noite, todos os jornais dos Estados Unidos trouxessem manchetes dizendo que não estaríamos neste lugar e neste momento em particular, este anúncio não alteraria nosso conhecimento do fato de realmente estarmos aqui. Deus é tanto uma realidade, tanto uma presença, tanto um poder, uma entidade e individualidade quanto nós somos, e Deus pode ser tão bem conhecido por nós quanto podemos nos conhecer a nós mesmos ou uns aos outros. A partir do momento em que conhecemos a Deus por experiência, a vida muda para nós, porque há um arrefecimento de nosso ser pessoal. Surge um sentimento de algo diferente de nós mesmos operando em nós, através de nós e para nós, algo maior que nós mesmos. Essa tem sido a experiência de todos os místicos. Eles realmente conheceram Deus, eles sentiram a presença de Deus e Deus tornou-se um poder ativo em suas vidas.
Não há muitas dessas pessoas no mundo. Se houvesse apenas mais alguns que realmente conhecessem Deus, talvez esses poucos fossem suficientes para salvar o mundo. Segundo as Escrituras, 10 homens justos salvariam uma cidade. O conhecimento consciente dos místicos da presença e do poder de Deus é produto de experiência. Não é mera conversa sobre a disponibilidade de Deus, não é apenas uma afirmação ou declaração, não é algo banal ou uma frase feita, é um fato vivo. Nossa busca por Deus, nossa busca pelo reino de Deus é uma evidência de nossa própria fé na presença e poder de Deus, mesmo sem termos ainda conhecimento dele através de experiência real. Aqueles que não estão no caminho espiritual não têm essa confiança. Somente aqueles que alcançaram uma convicção interna de que existe um Deus é que são levados à busca de Deus. Esses buscadores podem não necessariamente ter alcançado a percepção de Deus, mas pelo menos existe essa certeza interior: este é o caminho, há um Deus. Então a jornada começa, e começa por meios diferentes. Como isso começa depende da nossa bagagem, depende de onde nós estamos num dado momento e o que acontece em nosso mundo particular. Há pessoas cuja busca começou em igrejas ortodoxas e algumas delas encontraram a resposta lá. Elas descobriram o reino dentro delas mesmas, mas continuaram trabalhando na igreja como uma forma de serviço, e às vezes como uma forma de gratidão. Alguns encontraram Deus através de uma abordagem intelectual, e alguns encontraram um caminho puramente espiritual. Outros ainda vieram através de ensinamentos que são uma combinação do intelectual e do espiritual. Existem aqueles que vieram para o caminho espiritual através de livros, e há aqueles que vieram através de professores vivos, enquanto outros ainda fizeram contato com santos espirituais e videntes que nunca morreram. Conhecer a verdade por tantas palavras, citações, passagens ou teorias é uma coisa, mas é totalmente diferente quando, através da meditação, a palavra enraiza-se em nossa consciência e surge como fruto espiritual. É-nos dito que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fé. É realmente verdade que, quando o Espírito nos tocou ou foi tocado, então os frutos manifestam-se na forma de harmonia, inteireza, plenitude e perfeição. O propósito deste livro é ajudar a todos a praticarem a arte da meditação pela qual a palavra cria raízes, de modo que os conduz a entrar em um conhecimento real, uma consciência real de viver no Espírito. Nosso objetivo é atingir ao menos alguma medida dessa mente que estava em Cristo Jesus, e então deixá-la fazer conosco o que foi de sua vontade. É alcançar essa consciência que Paulo revelou: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou tudo posso em Cristo que me fortalece. Em outras palavras, a atividade do Espírito ganha vida em nós e nos assume. Não somos mais bons e não somos maus, nós não somos mais doentes e nem saudáveis. Nós estamos em um estágio que transcende os pares de opostos. Na sabedoria espiritual, não há pares de opostos. Deus é, e portanto, não há preocupação se podemos ou não chegar a Deus, porque não existe nada pelo qual precisamos alcançar Deus. O dia já é lindo, a fruta já está nas árvores, as flores já estão florescendo, as marés fluindo, o sol e a lua e as estrelas estão nos céus, a harmonia já é. Nesse estado de consciência espiritual, nós chegamos naquele nível em que nós descansamos e relaxamos na percepção de que Deus está no céu, e tudo está certo com o mundo. Com essa percepção, nós nos retiramos da luta pelas coisas desta terra. Que age em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Devemos buscar a realização desse mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, mas não apenas falando sobre isso, ou declarando que é assim, não ensinando ou pregando, mas por ter essa mente. A obtenção dessa mente requer esforço, mas requer bem mais a graça de Deus. A graça de Deus é o mais importante fator, porque sem ela,
ninguém teria a coragem de continuar no caminho que conduz à realização de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém teria sequer o desejo de começar a busca, seguindo sozinho pelos passos árduos que devem se apresentar. Existe uma área de consciência revelada em meditação na qual nós somos instantaneamente um com Deus, e com todos os seres espirituais e a criação, e na qual encontramos instantaneamente todas as formas de bem disponíveis. Essa área de consciência foi descrita como mar de espírito, como a alma universal ou divina, o Pai interior. Ao alcançar o contato consciente com este mar do espírito ou Pai interior, encontramos o amor divino derramando-se em expressão, para que não mais vivamos apenas pelo esforço pessoal, mas pela graça. Em vez de procurar o nosso bem em pessoas ou coisas, nós tocamos a alma universal e tornamo-nos contempladores de sua atividade derramando-se como as ideias que se tornam as formas humanas do bem, que são necessárias à nossa experiência atual. Mas isto é apenas quando aprendemos a olhar para dentro deste infinito invisível e começamos a entender a natureza da graça. Em vez de procurar ou desejar algo já existente como forma ou efeito, aprendamos a entrar e deixar nosso bem se desdobrar da fonte divina, o infinito invisível. Que o homem de negócios e o profissional olhem para o divino dentro de si, que o doente e o pecador procurem sua cura e perfeição no interior. Estejamos, cada um de nós, sempre alertas, observando a consciência se desdobrar como novas e mais ricas formas de bem, experimentando a abundância da vida pela graça. Entender que a alma é o eterno armazém de tudo de bom é permitir que a atividade do Cristo atue em nossa experiência. Vamos tirar o nosso bem da infinidade do nosso próprio ser, desde o reino de dentro. Tocando nesse centro, o Pai revela nossa herança de todas as riquezas celestes, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é viver pela graça, pelo dom de Deus. Os filhos de Deus sempre vivem pela graça. O segredo da graça é o contato com o infinito invisível, o centro universal que está dentro de nós. Esta é a experiência do Cristo. Na literatura mística, esta experiência espiritual é chamada de iluminação, consciência cósmica ou consciência crística. No Novo Testamento, é falada como o nascer de novo, ou renascimento. Lendo e estudando literatura inspirada e as Escrituras, bem como frequente ponderação e meditação em Deus e na criação de Deus, leva à comunhão real com o Pai, que traz para a nossa consciência este toque do Cristo. Mantendo a mente em Deus leva-nos ao conhecimento. Às vezes há até uma voz, e sabemos que Ele realiza as coisas que me foram designadas a fazer. Aqueles que chegaram a esta luz não têm mais problemas de sobrevivência, pois desde então são alimentados, vestidos e abrigados pela fonte infinita de vida que chamamos o Cristo. Este momento de graça não pode ser adequadamente descrito, uma vez que vem de maneiras diferentes para pessoas diferentes, mas todos que recebem essa luz compreendem as experiências dos iluminados de todas as eras. A atividade do Cristo, resultando em uma vida pela graça, não é, de forma alguma, limitada ao passado. Hoje, muitos homens e mulheres estão experimentando o Cristo e estão vivendo vidas de beleza, saúde, harmonia e alegria pela graça. Com a verdade agora disponível para todos que podem ler, a iluminação espiritual é uma possibilidade para todo buscador sério. Conhece agora a ti mesmo com Ele, e permanece em paz. A consciência do Pai dentro de nós é o começo de uma vida pela graça. Viver pela graça nos permite fazer coisas maiores e conseguir melhores resultados em todas as nossas atividades. Este impulso espiritual e orientação divina nos permitem descartar toda preocupação com nosso bem-estar pessoal, ou de nossas famílias ou nação. Liberdade do medo, perigo ou carência vem apenas quando o Consolador aparece. A voz da verdade pronuncia-se dentro de nós e torna-se a paz. Aquieta-te, a cada tempestade em nossa experiência. É como se houvesse uma presença sempre indo adiante de nós para endireitar os caminhos tortos, para fazer o deserto florir como a rosa, e para abrir as portas da oportunidade, do serviço e do acolhimento.
Como a atividade do Cristo manifesta-se por cada vez maiores ações de poder espiritual, nossa confiança e nossa fé crescem aos saltos. Seguros nesta convicção interior, cessa toda a luta contra qualquer forma de discórdia, e nós não vivemos mais pelo poder ou pela força, mas pelo meu espírito, pela graça. Algumas pessoas já nascem com alguma medida de consciência cristã, mas qualquer um, com perseverança, aplicação e fidelidade pode desenvolver e cultivar a consciência de Cristo, aquela mente que estava também em Cristo Jesus. Isso, no entanto, exige devoção, consagração e uma receptividade que reconhece e acolhe o Cristo conforme Ele toca e desperta nossa alma em uma vida nova. No silêncio do nosso ser, o Cristo fala e nós ouvimos: eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Estou contigo para sempre, até o fim do mundo. Esta consciência da presença de Deus é desenvolvida pela paciência e perseverança, na quietude e no silêncio, abstendo-se do uso de qualquer poder mental ou poder físico, para que então o Espírito possa se manifestar. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Os caminhos. Para todo homem se abre um caminho. E a alma superior sobe o caminho superior. E a alma inferior segue o caminho inferior. E em meio às brumas dos planos, o resto vagueia para lá e para cá. Mas a todo homem lá se abre um caminho superior e um inferior. E todo homem decide o caminho que sua alma deve seguir. John Ocean. Capítulo 2. O propósito. O propósito da meditação é alcançar a graça divina. Uma vez que essa graça tenha sido alcançada em alguma medida, ela assume o controle de nossa experiência e vive a nossa vida, realizando aquelas coisas que nos são dadas a fazer e endireitando os caminhos tortos. Nós não vivemos mais só de pão, mas dessa graça interior. Relações satisfatórias, suprimento abundante, atividade comercial bem-sucedida e esforço criativo são os efeitos evidentes dessa graça. Primeiro deve vir a graça interior, antes que as coisas deste mundo nos sejam acrescentadas, mas nós podemos nunca receber a graça de Deus, por mais tempo que procuremos, se o propósito for de demonstração, isto é, buscando a Deus para possuir alguma pessoa ou coisa, ou para conseguir algum lugar. Essa é a razão da meditação nunca poder ser usada para conseguir um automóvel, mais dinheiro, ou uma posição melhor. A meditação tem o propósito de perceber Deus. Dentro da meditação, Deus é revelado como a vida do ser individual. Deus é a personificação de tudo de bom. Ao alcançar a experiência de Deus, nosso bem aparece como qualquer necessidade que possa haver. Nós falharemos se tentarmos ganhar alguma coisa separada e à parte de Deus. Deus, em si mesmo, é o bem. Orações ou meditações para coisas materiais ou pessoas não podem ser respondidas por um Deus Espírito. Tal objetivo anula o propósito da meditação. As Escrituras nos dizem que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Quem é o homem natural senão o ser humano, o filho pródigo, ainda profundamente imerso na consciência material, rezando para que sua materialidade possa ser um pouco melhor, que seja um pouco mais rico. Nós rezamos para sermos mais fortes ou oramos para sermos mais magros, nós rezamos para ter mais dinheiro, raramente para ter menos, embora isso poderia até ser uma oração muito espiritual. O ponto é que oramos por uma melhoria ou um aumento dessa mesma materialidade de que Deus não toma conhecimento, e assim, tal oração não é respondida. Muitas vezes, nossos desejos humanos, se cumpridos, deixariam-nos insatisfeitos, porque, como seres humanos, não temos a sabedoria para saber as coisas de que realmente temos necessidade. É o Pai dentro de nós que é toda a sabedoria e todo o amor. Para ser eficaz, a oração deve ser dirigida a um Deus do Espírito, e portanto, aquilo pelo qual rezamos deve ser de natureza espiritual. Lembremo-nos disso toda vez que nos voltarmos para Deus em meditação,
vamos medir a qualidade de nossa oração pelo grau de iluminação espiritual que estamos procurando, e a partir disso saberemos se podemos ou não esperar sua realização. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. A promessa é a realização, mas estejamos certos de que a realização para o qual estamos orando é uma realização espiritual. Portanto, não devemos orar a um Deus espiritual para melhorar nossa humanidade, mas devemos obedecer às Escrituras e deixar que o Espírito testemunhe dentro de nós. Não sabemos o que devemos pedir como nos convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Não somos nós que oramos ou meditamos em absoluto, o Espírito medita em nós e nós simplesmente abrimos nossa consciência para deixar o Espírito revelar nossa necessidade e sua realização. Eis o segredo. Quão diferente é de fazer um trabalho mental, declarando ou afirmando que isso ou aquilo deve acontecer, e agora, neste minuto. Em vez disso, ao entrar em meditação, nossa atitude deve ser a do pequeno menino hebreu, Samuel: fala, Senhor, teu servo escuta. Essa é a verdadeira atitude com a qual entrar em meditação, abrindo nossa consciência a Deus e deixando Deus realizar a si mesmo dentro de nós. Deixemos Deus pronunciar sua palavra dentro de nós, não nossas palavras, mas a palavra. Nós devemos encontrar essa palavra afiada e poderosa, que não nos retorna como um vazio. Ela faz o trabalho para o qual é enviada, mas tem que ser a palavra de Deus, não seu desejo ou meu desejo. O verdadeiro aspirante do caminho espiritual não tem outro desejo senão a realização de Deus, a plenitude de Deus, a experiência do Cristo. Como poderá haver alguma necessidade não preenchida se o Cristo estiver operando em nossa consciência? O Cristo deve realizar a si mesmo. Um só desejo é legítimo, que é a realização desta atividade do Cristo em nossa consciência. O Pai dentro de mim, Ele faz as obras. O Pai está dentro de mim e o Pai está dentro de você, então por que é que as obras não são feitas? Há uma coisa necessária, e essa coisa é a nossa percepção consciente da onipresença. A atividade de Deus está dentro de nós, a presença de Deus, o poder de Deus, mas nós temos construído um estado de consciência que consiste de camadas e camadas de senso material. Nós não conseguimos romper essas camadas para alcançarmos a atmosfera e altitude de Deus dentro de nós, e até que o façamos, nós falharemos em nossa meditação e perderemos o caminho para a realização. A maioria de nós vem à procura de Deus com uma visão puramente material da vida. É a preocupação com o coração que bate tantas vezes por minuto, que o sistema digestivo e órgãos eliminadores funcionem como esperado, que nosso sustento seja de tantos dólares, sempre acreditando que a satisfação pode ser encontrada no mundo exterior. Alguns acreditam que o dinheiro vai trazer essa satisfação, outros acreditam que a fama é a resposta, ainda outros acreditam que esse cumprimento está em boa saúde. Como muitas vezes é dito, se ao menos essa dor parasse, então eu realmente poderia começar a procurar por Deus. Não posso fazer isso enquanto tenho tanta dor, ou se ao menos meu aluguel fosse pago, então eu poderia estar em paz e então seria capaz de procurar por Deus. Em outras palavras, essas pessoas estão dizendo que a realização de Deus é dependente de alguma condição física ou financeira. A evidência do contrário é o fato de que existem pessoas com milhões de dólares que não descobriram Deus, há pessoas em saúde perfeita que não conhecem a Deus, nem eles encontraram plenitude, paz ou realização. Esse é o estado de consciência da maioria de nós, quando chegamos à busca da verdade. Mas vamos inverter a imagem. Vamos começar a busca de Deus, encontrando Deus, veja a dor desaparecer, veja a falta, a limitação e o pecado desvanecerem. Enquanto estamos apenas tentando trocar discórdia física por harmonia física, não podemos ter nenhuma concepção do que é o reino de Deus, das riquezas espirituais, ou da saúde espiritual. Nós devemos começar nossa meditação com o reconhecimento de que nem saúde nem riqueza são objeto de nossa busca por Deus. Qualquer desejo por coisas ou pessoas irá impedir ou atrasar a nossa entrada no reino espiritual,
mas a firme lembrança de que o propósito que estamos buscando é a realização de Deus vai abrir o caminho e fazer uma estrada para o nosso Deus. Dentro dessa realização, encontramos todas as coisas acrescentadas para nós, ou para ser mais preciso, encontramos todas as coisas incluídas dentro de nós. Devemos perceber que não temos outro objetivo que não seja a realização do reino de Deus, que não temos outra demonstração a fazer, exceto a demonstração de nosso ser espiritual, mas isso devemos demonstrar, primeiro de tudo para o nosso próprio desenvolvimento, e em segundo lugar, como uma testemunha para o mundo de que Deus é o ser individual, e que esse estado do ser pode ser alcançado por todos aqueles que estão prontos para desistir do mundo, não afastando-se para algum lugar remoto, mas desistindo de seus desejos por aquilo que o mundo pode dar. Como estudantes de sabedoria espiritual, a pergunta importante é, qual é a melhor maneira, se há um melhor caminho de alcançar esta realização de nossa verdadeira individualidade? Há um atalho. Existe um caminho que leva à realização de Deus, um caminho que pode ser trilhado aqui na Terra. Pode ser alcançado aqui na Terra. E a resposta é sim. Não só existe uma maneira de cumprir este objetivo, mas há também um atalho. Esse atalho, tão simples e ainda assim muito difícil, é realizar um pouco de cirurgia mental em nós mesmos e cortar todos os nossos desejos. Vamos usar um bisturi bem afiado e cortar de nós mesmos todo o desejo de pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição. Todo desejo deve ser cortado e afastado, para que apenas um permaneça, conhecer a Deus, a quem conhecer corretamente é a vida eterna. Vamos definir todo o nosso coração, alma e mente na realização de Deus, em vez de querer alcançar algumas formas de bem. Quando alcançamos essa realização, nós apreciamos todas as coisas boas da vida, sem tornarmos-nos escravos delas, ou com medo de perdê-las. Uma vez que alcançou o toque do Cristo, ninguém pode perder a sua riqueza, sua saúde, ou sua vida. Que nossa oração seja, uma só coisa eu desejo, que eu possa conhecer-te. Uma coisa. Meu coração chora, Deus, abre-te a mim, revela-te a ti mesmo. Eu não me importo se me revelares como riqueza ou saúde, como pobreza ou doença, mas revela a ti mesmo. Em tua presença há segurança, proteção, paz e alegria. Na meditação, estamos buscando a graça de Deus e mais nada senão a graça de Deus. Essa graça não é encontrada na mente humana, nem na paz como o mundo a pode dar. Fazer declarações e ler livros sobre isso não podem trazê-la. Essas ações podem ser uma assistência para nos levar ao ponto em que estamos preparados no silêncio para receber a graça de Deus, mas é a meditação que nos leva a um estado de apreensão espiritual, no qual recebemos a divina graça. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, então nós somos os filhos de Deus. Como seres humanos, nós somos cortados de Deus, e por essa razão não estamos sob a lei de Deus e nem experimentamos as bênçãos da presença e do poder de Deus. É o Filho de Deus, sua imagem espiritual e semelhança, que é realizado no seio do Pai. Nós nos afastamos de nossa casa do Pai, e desperdiçamos nossa substância divina em um sentido pessoal de eu. Agora, para realizar nossa filiação com Deus, devemos seguir o caminho de volta para a casa do Pai, a mesma viagem do filho pródigo, para que possamos ser vestidos com o manto e recebamos novamente a joia da adoção. E como nos tornamos os filhos de Deus? Como podemos despertar o Cristo, o Filho de Deus, que sempre foi, é e sempre será nossa verdadeira identidade, muito embora esteja escondido da vista durante todo este período de mortalidade em que nós estamos dormindo? Fazer isso requer esforço. Nós devemos abandonar todos os nossos conceitos anteriores de vida e devemos largar a refeição com os porcos, deixando para trás todos os pensamentos, pessoas e atividades do mundo dos porcos, e retornar ao Pai. É da natureza do ser humano amar a autoindulgência, facilidades, conforto, riquezas, intemperança, glutonaria, indolência e sensualidade.
Tudo isso opera em nossa consciência como um senso de separação de Deus. Não é, na verdade, separação de Deus porque nós não podemos ser mais separados de Deus do que um anel de ouro pode ser separado do ouro do qual é formado. O ouro é o anel, o ouro constitui o anel. Não existe maneira possível de remover o ouro do anel sem destruir o anel, porque não há ouro nem anel, o que existe é um anel de ouro. Assim é conosco, nós não podemos ser separados de Deus, porque não há nós. Na verdade, não existe tal coisa em todo o mundo como você ou eu como indivíduos separados e sozinhos. Deus, sendo infinito, é tudo o que existe. Deus constitui você e eu. Deus constitui nossa vida, mente, alma, assim como o ouro constitui o anel. O ouro é a substância, o anel é a forma. Deus é a substância, o indivíduo é a forma como Deus aparece. Deus é a essência do nosso ser, a vida, alma, mente, espírito, lei, continuidade e atividade. Deus é tudo e todo ser individual, seja o santo ou o pecador. O grau de santidade expressa por um indivíduo é totalmente dependente do grau de realização consciente da unidade com o Pai. A capacidade de pecar em um indivíduo depende do grau de seu senso de separação de Deus. E de fato, esse senso de separação é tudo o que existe para a humanidade. Nós não somos seres humanos como parecemos ser. Nós somos puros seres espirituais. Não que existam dois seres separados, o ser humano e o ser espiritual, é só que um ser humano mantém uma sensação de separação de Deus. Nós não podemos ser separados de Deus, mas podemos ter um senso de separação de Deus. No momento em que a sensação de separação começa a desaparecer, a cristandade ou a filiação divina é revelada. O retorno do filho pródigo ocorre totalmente dentro de si mesmo, como uma atividade de consciência, e no momento que alguém põe os pés na direção da casa do Pai, ele já entrou no caminho espiritual. Que ninguém se dê crédito por estar no caminho espiritual. Não fosse pela graça de Deus, não se estaria alcançando a realização de sua filiação divina. Na experiência de cada pessoa, chega um certo momento em que ela é penetrada por um raio de Deus, um toque de Deus rompe em sua consciência, não por si mesmo, mas apesar de si mesmo. Desde o momento em que aquele raio toca, o fim é inevitável, ele vai encontrar o caminho certo para o trono de Deus. Para o sentido humano, o caminho espiritual da vida parece impossível de realizar, pois parece efêmero e intangível. Mas na realidade, a coisa mais tangível e mais real em todo o mundo é Espírito ou Deus. Uma vez que isto é percebido, as coisas deste mundo, as notas de dinheiro que usamos para troca, nossas casas e nossos relacionamentos tomam seu lugar de direito como símbolos exteriores da graça, como efeitos do Espírito. São esses símbolos ou efeitos que mudam. Enquanto homens e mulheres vivem só de pão, de luta e esforço na atividade humana, uma vez que são dependentes exclusivamente desses símbolos ou efeitos, eles descobrirão eventualmente que essas posses mundanas são desperdiçadas, são consumidas e tornam-se um nada. Nós vemos os resultados de uma dependência de coisas materiais quando olhamos para os rostos de homens e mulheres que vivem por esses efeitos, presos à dependência da saúde de seus corpos, da riqueza de seus bolsos e das coisas deste mundo. Em contraste com essas pessoas, alguns destacam-se, aqui e ali, que têm uma luz interior pela qual eles vivem, um interior de esperança, expectativa ou glória. Esta luz espiritual é facilmente detectada, nós a vemos nos olhos, nós a ouvimos na voz, nós a observamos na vitalidade e vigor do corpo. Embora esta presença seja invisível, está dentro de cada pessoa, ninguém no mundo está sem ela, está disponível a todos que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, a todos que são receptivos à graça divina. Todo o propósito de nossa existência é ser um instrumento adequado através do qual a glória de Deus pode aparecer. Nós nunca nos realizaremos na vida, tentando expressar nossa individualidade. Essa realização consiste em deixar o infinito invisível trazer-se em expressão através de nós.
Então nós não nos esforçamos e nem lutamos para nos glorificar, mas toda vez que meditamos, é como se estivéssemos a dizer: Pai, eu não posso, por mim mesmo, fazer nada, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu não tenho a sabedoria de meu Pai, não tenho teu poder. Não tenho nenhum julgamento, não tenho saúde e eu não tenho riquezas. Estou aqui para deixar o infinito fluir. Nossa função é permanecer nessa percepção interior e deixar a harmonia aparecer. Como nossa visão está voltada para o desdobramento do Cristo, ele aparece exteriormente como um ser humano melhor, mais saudável ou mais rico. Mas nós não somos enganados pelas aparências, porque não estamos procurando por uma mudança na condição humana. Meditação não é uma tentativa de transformar a doença em saúde ou falta em abundância. O foco está sempre no Cristo invisível no centro do nosso ser, aqui e agora. Qualquer meditação que tenha em si um único traço de desejo de conseguir algo de Deus ou adquirir algo através de Deus não é mais meditação. O bem é para ser realizado sim, mas não para ser alcançado. O infinito bem já está onde estou. O reino de Deus está dentro de mim. Guardada dentro do nosso ser está a presença e o poder de Deus, a totalidade da divindade, assim como o perfume está unido à flor. E quando a flor se abre, o perfume se liberta. Todo mundo tem a totalidade de Deus guardada dentro de si, e não apenas uma parte dela. Deus não pode ser dividido, Deus é indivisível. Deus é infinito e Deus é indivisível. A totalidade de Deus está em uma pequena folha, em cada folha. A totalidade de Deus está em cada indivíduo na face do globo. Se isso não fosse verdade, teria havido menos de Deus na Terra, quando a população era de apenas 10% do que é hoje, e da mesma forma, haveria o dobro de Deus na Terra quando a população for duplicada. Mas não, havia tanto de Deus no mundo há 1 milhão de anos atrás quanto haverá daqui a 1 milhão de anos. O infinito da totalidade de Deus está onde quer que o indivíduo esteja. É por isso que se diz que o Cristo Jesus pode levar 1 milhão de pessoas para o céu, porque um só Cristo Jesus é o infinito Filho individual de Deus e mostra tudo o que Deus é, Filho. Tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Não se dirige a um grupo, mas a um indivíduo. Deus, na sua aliança infinita, é incorporado no Filho de Deus, que é a nossa identidade espiritual. À medida que aprendemos a nos voltar para dentro e deixamos escapar esse perfume preso como atividade do Cristo, essa beleza de Deus então se torna um ser visível. Quando não procuramos mais pela paz que o mundo pode dar, mas buscamos apenas minha paz, os portões da consciência abrem-se para admitir a luz espiritual que torna-se a vida de nosso ser e nosso corpo. Muitas pessoas desejam poder espiritual a fim de desfrutar experiências mais harmoniosas. O propósito delas em buscar a Deus geralmente é desfrutar de mais e melhores coisas terrenas, pegar peixes maiores e melhores em suas redes. Mas a base do nosso trabalho é deixar nossas redes, deixar essa busca por mais e melhores bens humanos, e abrirmos a consciência para a realidade espiritual. Então as coisas que vêm a nós do mundo exterior são os frutos de uma graça interior. A graça só pode ser alcançada por um estado de silêncio interior, um estado de consciência interior de receptividade. Portanto, é necessário que nós preparemos-nos para a experiência de receber esta graça. Este é todo o propósito da meditação. A quantidade de poder e força iluminados que fluem através de nós é determinada pela graça divina. Se chegamos ou não ao objetivo final da iluminação não é problema nosso. Alguns procurarão e se esforçarão até esgotarem-se a si mesmos, e ainda assim não alcançarão, outros seguirão com facilidade e firmeza, e alguns desabrocharão espontaneamente com a primavera da conscientização de Cristo. A experiência do Cristo é aquela que é alcançada puramente através da graça. Em qualquer grau que chegue, vem como dom de Deus. Ela não vem por nosso valor ou porque merecemos, e principalmente, não vem por sermos bons homens ou mulheres. De fato, muitas vezes é mais provável que venha ao pecador,
porque a luta interior do pecador pode ser maior do que a luta do bom homem, e essa luta é muitas vezes altamente recompensada. A única responsabilidade que temos é que nosso único desejo seja pela experiência do Cristo, e que esse desejo seja demonstrado pela sinceridade de nosso estudo e a profundidade da nossa meditação e devoção. Essa é a extensão da nossa responsabilidade. A experiência de Cristo é puramente dádiva de Deus. Ninguém conquista isso, ninguém merece isso, e ninguém sabe por que ela vem para alguns e não vem para os outros. Na experiência de todo estudante fervoroso, chega um período de iniciação, isto é, chega um período de abertura da alma. Pode ser alcançado através de algo que é ouvido, algo que é lido, ou pode vir através do contato direto com a consciência de um professor espiritual. Quando chega, o estudante não precisa mais ajuda de fontes externas a ele mesmo. Todo o seu ensinamento é recebido de dentro, toda a sua iluminação, poder de cura e poder regenerativo vem de dentro. A partir daquele momento em diante, ele se torna uma bênção para os outros ao longo do caminho, trazendo cura e conforto para eles. À medida que ele se aprofunda no espírito, ele pode despertar nos demais a mesma cristandade. Eu, quando for levantado, atrairei todos os homens para mim. Na proporção em que qualquer indivíduo receba a luz espiritual, a luz torna-se uma lei para aqueles que estão dentro da órbita de sua consciência. Qualquer um que tenha realizado uma cura por meios espirituais sabe que tornou-se a luz, e que foi a luz em sua consciência que trouxe a cura. Seja qual for o grau de luz que percebemos, ela automaticamente faz de nós, nesse mesmo grau, uma luz para todos aqueles que tocam nossa consciência. Esse é o propósito da meditação, que cada um possa atingir um grau mais elevado dessa luz através da experiência do Cristo. Uma vez que tenhamos conseguido esse contato com o nosso ser interior, somos livres, não estamos mais presos a ninguém, a nenhuma circunstância ou condição. Nós somos livres em Cristo e podemos então dizer, Cristo vive minha vida. Que diferença faz se ocorrem períodos de depressão ou períodos de prosperidade, inundações ou secas? Cristo vive em mim. Ele me guia através das águas tranquilas, escolheu-me para repousar em verdes campinas. 1000 poderão cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, nada me atingirá. Eu fiz esse contato, e morro diariamente para minha humanidade. Estou renascendo pelo Espírito, sendo guiado, dirigido, alimentado, mantido, sustentado e salvo por esta luz interior, essa iluminação interior. O segredo é o despertar do Cristo adormecido, esse é o propósito da meditação. Capítulo 3. A prática. Existem muitas formas de meditação que levam ao despertar do Cristo interior. Não há um caminho adequado para todas as pessoas. Cada pessoa deve encontrar o caminho particular que atrai sua consciência. Porém, todos os métodos clamam por esse profundo senso de humildade que sabe que eu, de mim mesmo, nada posso fazer. A meditação satisfatória requer deixar de lado o ser pessoal com sua presunção egoísta de possuir uma sabedoria própria, de modo que o poder que chamamos de Pai interior possa assumir. Este poder está dentro de nós, não dentro do nosso corpo, mas dentro de nossa consciência, e através da meditação, nós permitimos que ele se libere de dentro, podendo então agir fora, tornando-se o salvador de nossa experiência. O estágio inicial da meditação pode ser uma contemplação de Deus, a beleza do universo de Deus, a lei de Deus e a atividade de Deus. Nossa vida se torna de um observador, um contemplador vendo a glória de Deus em todas as coisas, na grama verde, na brisa suave, na turbulência do oceano, e na calma da noite. Dentro deste estado contemplativo do ser, nós não podemos ver nada neste mundo sem reconhecer sua causa no mesmo momento, a atividade espiritual invisível que o produziu. Nós nunca devemos olhar para um nascer do sol ou um pôr do sol sem perceber instantaneamente a natureza espiritual daquilo que o trouxe em expressão, Deus, o princípio criativo das montanhas, dos céus, e dos mares, Deus,
o princípio criativo que preenche o céu com as aves e o fundo dos mares com peixes. Se nós vivermos continuamente na contemplação da presença e poder invisíveis e subjacentes a todas as coisas, este mesmo lugar onde nós estamos será solo sagrado. Ao ponderarmos sobre a glória de Deus e contemplarmos suas maravilhas, nossa mente permanece em Deus. Cada vez menos pensamentos estranhos se introduzem em nossa consciência. Nós somos capazes de sentarmos-nos por muitos minutos, às vezes por uma hora, encontrando-nos em paz em nossa contemplação de Deus e da beleza do universo espiritual. A contemplação eleva a nossa consciência em uma atmosfera de receptividade, numa consciência onde os milagres podem ter lugar. A mente pensante para aí é dada a presença invisível e ao poder a oportunidade de funcionarem. Até que o ser invisível, a presença e o poder invisíveis possam operar em nossa consciência, estamos funcionando meramente no nível mental. A mente humana não pode ser a via para a atividade da alma, uma maior consciência deve ser alcançada. Através dessa consciência superior, através daquela mente que estava em Cristo Jesus, a alma revela a si mesma e a sua atividade como nossa experiência individual. Aquilo que transmite a si mesmo a nós, a partir da consciência interior, é poder, e não os pensamentos que pensamos ou nossas crenças ou afirmações, aquilo que revela a si mesmo a partir de dentro, no plano interior, é o poder, mas com sinais se seguindo. Essa consciência interior é sem limite, e subindo para um nível mais alto de consciência, nos tornamos cientes daquilo que está muito além do nosso conhecimento imediato. Esta consciência mais alta é ilimitada e transmite sua sabedoria para nós infinita e eternamente. É aquele lugar isolado dentro de nosso próprio ser, onde a atividade incessante do mundo exterior não se intromete. Se formos fiéis na prática da contemplação e nas formas mais simples de meditação, esta prática nos levará de uma forma de meditação para outra, até chegarmos à experiência real de ouvir a pequena voz silenciosa e suave. Recebemos orientação divina de dentro e sermos divinamente guiados a cada passo do caminho. Comecemos sentando-nos em uma posição confortável. Algumas pessoas preferem uma cadeira reta, mesmo dura, que lhes permita sentarem-se na posição vertical, outras se encontram mais confortáveis em uma poltrona. Mantenha os pés no chão, mantenha o corpo ereto, com as mãos descansando no colo. Nessa posição natural, relaxada mas alerta, comece a sua meditação com alguma passagem da Escritura que lhe venha ao pensamento, ou, se você gosta, pode abrir a Bíblia ou um livro de sabedoria espiritual e ler por um curto período de tempo. Você pode ler apenas um parágrafo, ou você pode precisar ler 10 páginas antes de algum pensamento particular atrair sua atenção. Quando isso ocorrer, feche seu livro e traga esse pensamento para a sua meditação. Pense nele, mantenha-o direto à sua frente, repita-o para si mesmo. Pergunte a você mesmo, por que essa citação particular veio para mim? Tem algum significado interno? Qual é o seu significado para mim neste momento? Enquanto você continua meditando, outra declaração pode vir à sua atenção. Considere ambos os pensamentos, existe alguma relação entre eles? Existe alguma coerência? Por que essa citação seguisse a primeira? Provavelmente virá uma terceira ideia, em seguida, uma quarta virá, e todos esses pensamentos terão saído de sua consciência, de dentro para fora de sua consciência. Neste curto período de meditação que pode ter sido de apenas 1 minuto, você experimentou Deus revelando-se. Você se abriu à inteligência e amor divinos. Esta é a palavra de Deus que é viva, afiada e poderosa. Receber uma declaração da verdade desde as profundezas do nosso próprio ser é evidência de que tivemos algum grau de percepção de Deus. Paz e tranquilidade descem sobre nós e uma sensação de bem-estar e segurança se revela dentro de nós. Esta forma de meditação, se praticada fielmente, abre nossa consciência para permitir que Deus opere em nossa vida, para permitir que Cristo viva a nossa vida, mas isso deve ser praticado. É necessário, portanto,
retornar à nossa meditação à primeira oportunidade e repetir o processo no meio do dia e novamente ao cair da tarde. Podemos achar que somos incapazes de dormir continuamente ao longo da noite. Então, no meio da noite, vem a demanda, medite. Estes períodos de silêncio, reflexão, introspecção, meditação e finalmente comunhão nos preparam para receber a graça interior. Embora pareça que não fizemos nenhum progresso nesses períodos de 3 ou 4 minutos de meditação durante o dia ou a noite, embora pareça não sentirmos resposta alguma, não nos sintamos desencorajados, porque não temos como julgar os resultados de nossos esforços em termos de um único período de meditação ou mesmo depois de uma semana ou um mês dessa prática. Esperar resultados imediatos da prática de meditação seria o mesmo que esperar tocar Bach ou Beethoven depois da primeira aula de música. Não seria absurdo se, após as primeiras 6 horas praticando as escalas, desistimos, tomados de desespero, porque não conseguimos proficiência imediata em uma arte que requer um alto grau de habilidade técnica. Se fossemos sérios em nosso desejo de dominar esta arte, reconheceríamos que a partir do momento em que começamos a prática de nossas escalas, algo estava tomando lugar em nossa mente e músculos. Pode exigir um ano inteiro de prática antes que qualquer grau de habilidade seja alcançado. A realização final não pode ser medida em termos de horas ou dias, ou mesmo períodos mensais de prática. E assim é com a meditação. Nós temos um começo na primeira vez que nós fechamos nossos olhos e percebemos, eu estou buscando a graça de Deus, eu espero pela palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei por que e para que orar, então eu não rezo por nada deste mundo. Eu escuto tua voz e espero por tua palavra. Essa forma de meditação, se repetida uma dezena de vezes por dia, acabaria por mudar toda a nossa vida, e seria possível as mudanças tornarem-se evidentes dentro de um mês. Toda vez que nos voltamos para esse centro interior, estamos reconhecendo que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer, estamos buscando o reino interior. Isso é verdadeira humildade, verdadeira oração, um reconhecimento do nada da sabedoria humana, do poder humano e da força humana. Estamos reconhecendo que sabedoria, poder e força vêm do infinito invisível. Esses períodos de silêncio criam uma atmosfera do espírito na qual a atividade do espírito, sem o nosso conhecimento, vai adiante de nós para fazer o deserto florir como a rosa. Aqui está um exemplo de uma forma simples de meditação em que começamos com uma ideia central, tema ou citação, e ponderamos até que seu significado interno seja revelado. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. O Pai dentro de mim, Ele faz as obras. O significado da primeira parte é imediatamente aparente, mas o que significa a afirmação de que o Pai dentro de mim faz as obras? O que é o Pai dentro de mim? Quem é esse Pai dentro de mim? Nós sabemos que, quando Jesus fez essa declaração, ele estava se referindo a Deus. Deve significar, então, que Deus dentro de mim faz as obras. Jesus disse que é seu Pai e meu Pai, então ele parece estar me dizendo que há um poder divino, algo dentro que faz as obras. O mesmo Pai que estava em Cristo Jesus também está em mim. Este Pai dentro de mim, ele é maior do que aquele que está no mundo, maior que os problemas do mundo. A vida, inteligência e sabedoria que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo, maior que meus inimigos, maior do que meus males, maior que minha ignorância, maior do que meus medos, maior que minhas dúvidas, e ainda maior que meus pecados. Tudo posso através do Cristo que me fortalece. Este Cristo é o Pai dentro de mim, o poder divino interior ao qual Jesus se referiu, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Dentro, o Cristo que me fortalece nunca vai me deixar, nem me abandonar. Antes que Abraão fosse, este Pai já estava dentro de mim, e estará comigo mesmo até o fim do mundo. É uma presença e um poder que tem estado comigo desde o início dos tempos, mesmo quando eu nem sabia que estava lá. E estará comigo por toda a eternidade. E estará comigo, independentemente de onde eu estiver,
se eu fizer minha cama no inferno, se eu andar através do vale da sombra da morte, esse Pai está sempre comigo. É uma presença que nunca me deixa, um poder que sempre me fortalece, que vai antes de mim para endireitar os caminhos tortos. Eu sinto a tua mão na minha. Eu sei que existe um poder que pode fazer todas as coisas. Eu sei que existe uma presença que pode viver minha vida por mim, tomar minhas decisões e me mostrar o caminho da vida. Todo o reino de Deus está dentro de mim. Tu nunca me deixarás, nem me abandonarás, eu jamais posso duvidar da tua presença. Tudo isso me revelaste dentro de mim. Eu te agradeço, Pai, que tu escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e os revelaste a mim, uma criança na verdade, um iniciante no caminho espiritual. Essa prática de refletir sobre uma escritura ou citação não é muito difícil para um iniciante, e nem tão simples para um aluno avançado. Como no exemplo acima, um pensamento central ou citação é usado como tentativa de entender seu significado interior, e receber uma luz sobre ele, de modo que nunca mais seja usado como mera citação de palavras ou clichê metafísico. Essas formas primárias de meditação devem ser entendidas e praticadas antes que as formas mais elevadas e mais difíceis sejam tentadas. Vamos lembrar que nosso objetivo é desenvolver um estado de receptividade àquela voz interior, pequena, silenciosa e suave. Na meditação, nós não pensamos em qualquer problema, voltamos-nos para dentro e esperamos, e esperamos. Esperamos por 3, 4 ou 5 minutos. Se, no final desse tempo, não sentimos uma resposta dentro de nós, levantamo-nos e enfrentamos nossos deveres costumeiros. 1 hora ou 2 depois, novamente meditamos, esperando silenciosamente, esperando até que a voz de Deus se pronuncie dentro de nós. Não nos preocupemos com os pensamentos que correm em nossa mente, nós não estamos interessados neles. Estamos esperando até sentirmos a atividade do Cristo dentro de nós. Se não sentirmos o toque do Cristo dentro de 3 ou 4 minutos, voltamos às nossas tarefas do dia a dia outra vez, mais 2 ou 3 horas depois nós meditamos novamente. Se for necessário, nós continuaremos com essa prática por anos, mas somos persistentes, e chegará o dia em que haverá uma resposta interna, que nos dará a garantia de que existe dentro de nós o que o Mestre chamou de o Pai, aquilo que Paulo conhecia como o Cristo. O iniciante deve meditar 3 vezes por dia ou, se isso não for possível, pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Não há ninguém que ache isso muito difícil de fazer, porque todo mundo se levanta e todo mundo vai para a cama. Todo mundo pode poupar alguns poucos minutos extras pela manhã e à noite, mesmo que não consiga encontrar outro minuto para este fim durante as 24 horas. Para estudantes sérios, no entanto, sempre haverá outro intervalo em algum momento durante o dia. Gradualmente, esses períodos de meditação tornam-se parte regular da nossa existência, e nós meditamos a qualquer hora do dia ou da noite, às vezes por apenas metade de um segundo ou por vários minutos de uma vez, às vezes, ao dirigir o carro ou fazendo serviços de casa. Nós aprendemos a abrir a consciência, nem que seja por um segundo, e nos encontrar em um estado de receptividade. Tomemos qualquer aspecto ou faceta da verdade espiritual, pode ser o termo luz. Sempre houve gente que poderia ser chamada de a luz do mundo. Jesus era essa luz, assim como Elias, Paulo e João. Mas o que se entende pela frase, a luz do mundo? Voltemo-nos para o Pai e peçamos a Ele que nos dê luz sobre o assunto luz. Conforme desenvolvemos um ouvido atento, recebemos o sentido espiritual do termo em vez do significado literal dado no dicionário ou a interpretação dada a ele por algum escritor metafísico. Nós então temos o nosso próprio Deus dando luz sobre o assunto luz. Talvez o significado da palavra alma não esteja claro. Muito poucos sabem o que alma realmente significa, é um dos mais profundos mistérios da sabedoria espiritual. Para entendê-lo, vamos nos voltar para o Pai por uma revelação sobre o assunto da alma.
Mais cedo ou mais tarde, conforme mantenhamos um estado de receptividade, nós começaremos a receber transmissões sobre a natureza da alma. Desta forma, aprendemos a levar em nossa consciência qualquer palavra ou assunto sobre o qual estamos buscando compreensão, e esperar, em um estado de receptividade, que a luz brilhe sobre ela e revele seu significado para nós. A maioria de nós está familiarizada com a passagem "Minha graça te é suficiente". Nós conhecemos as palavras, mas elas serão de pouco ou nenhum significado em nossas vidas, a menos que seu significado interior nos seja revelado através da meditação. Só então essas palavras viverão para nós e se tornarão a palavra. Quando nós acordamos de manhã, devemos conscientemente trazer à lembrança a declaração de que a graça de Deus é a nossa suficiência em todas as coisas. Nós não a repetimos mecanicamente, como uma vã repetição ou afirmação, mas sim tomamos esta declaração na consciência e insistimos nisso. Tua graça é minha suficiência. Tua graça sim, a graça do Pai dentro de mim. O Pai está dentro de mim e é a graça do Pai que é minha suficiência em todas as coisas. Agora eu sei de quem é a graça. Mas o que é a graça? O que queremos dizer com graça? O que é isso? Pode demorar 2 ou 3 minutos para percebermos que tua graça não está longe, fora, mas está dentro. Essa pode ser a extensão do desdobramento do momento. 2 ou 3 horas depois, no entanto, nós trazemos novamente esta afirmação para a lembrança consciente. Desta vez podemos nos lembrar que estávamos considerando a palavra graça. Não demorará muito para que nós comecemos a perceber que ouvimos a graça descrita como o dom de Deus, como aquilo que vem de Deus sem a nossa conquista, mérito, ou trabalho por isso. É algo que vem sem esforço pessoal. Essa graça, portanto, a qual deve ser nossa suficiência em todas as coisas, é uma atividade de Deus dentro de nós. Na meditação, o significado da graça pode ser revelado a um de nós de um jeito, e a outro de modo totalmente diferente, mas pode vir para ambos com tanta força, como se as janelas do céu se abrissem e derramassem uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Para cada um vai se desdobrar algo diferente do que aquilo que é dado a qualquer outra pessoa. Com sinceridade, tomemos a declaração "Minha graça te é suficiente" na consciência, muitas vezes durante o dia. Se nós permanecermos nessa declaração da verdade, assim estaremos meditando e cumprindo um dos ensinamentos mais importantes que já foi dado à raça humana. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mantendo a palavra viva em nossa consciência, nela permanecendo 4, 5, 8, 10, 12 vezes ao dia, e também quando despertamos no meio da noite, vamos descobrir que nós estamos meditando. Nós estamos deixando a palavra da verdade permanecer em nós e Cristo se tornar a atividade da nossa consciência. E o que é Cristo? Se você realmente deseja saber o que é o Cristo, comece com um muito humilde reconhecimento. Pai, eu sei tão pouco sobre o Cristo, ajuda-me a entender o Cristo. Então feche seus olhos e mantenha sua atenção na ideia do Cristo. Toda vez que a mente divagar, gentilmente traga-a de volta. Mantenha sua atenção focada no Cristo. Por fim, você alcançará o real significado do Cristo, um significado que você nunca será capaz de explicar a qualquer outra pessoa, mas você mesmo, saberá. O Cristo será uma presença real em sua consciência, será um poder, uma influência, um ser. Ainda assim, será algo que você não poderá definir. Não importa o que você possa dizer sobre o Cristo, ele não é isso. O Cristo está vivo em seu coração, então, um dia, uma vez que persista nessa meditação, você ouvirá: eu nunca te deixarei. Assim como eu estava com Moisés, estarei contigo. Para onde quer que fores, eu irei, eu estarei bem aí contigo. Lembra-te apenas de procurar por mim. Espera por mim. Não procures por qualquer sinal, não procures por nada do lado de fora,
busca somente a mim. Se buscares apenas a mim, um dia, quando achares que precisas de água, ela sairá de uma rocha, ou quando precisares de comida, ela virá do céu, mas nunca procure por ela. É pecado procurar por essas coisas. Procure só por mim. Eu estou andando ao seu lado, estou assentado dentro de você. Descanso em teu coração. Eu estou em tua mente, em tua consciência. Eu estou bem aqui em seus braços, sob as pontas dos teus dedos. Tu me sentes. Eu estou contigo. Eu vou adiante de ti para endireitar os caminhos tortos. Eu nunca te deixarei. Olha para mim e serás salvo. Busca-me onde eu posso ser encontrado, e todas as coisas te serão acrescentadas. Busca-me. A partir do momento em que a consciência disso é nossa, nós demonstramos a declaração de Paulo: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa atmosfera do Cristo passa a estar conosco sempre, e até mesmo nossa presença física torna-se uma bênção para todos onde estivermos e com quem entramos em contato. E por que é assim? Porque estamos ali. Não, porque o Cristo está ali, como a luz do nosso ser. O caminho é orar sem cessar. Nós conscientemente abrimos a nós mesmos para a realização do Cristo, até chegar ao momento em que você e eu não mais temos que fazer isso conscientemente, porque não há mais você ou eu para fazer isso. Busca-me, olha para mim, o Cristo, e serás salvo. Fim da parte 1 do áudio do livro A Arte da Meditação, de Joel S. Goldsmith. Continua na parte 2. Muito obrigado a todos.